Bem-vindo ao Sustentabilidade em Pauta, o espaço onde inovação, meio ambiente e sociedade se encontram. Aqui falamos de sustentabilidade de forma prática, conectando você às ideias que estão transformando o planeta. Prepare-se para mergulhar em conversas inspiradoras, soluções criativas e histórias reais de quem está construindo um futuro mais verde. Sustentabilidade em Pauta, porque o futuro sustentável começa agora. Olá a todos e a todas. Hoje no Sustentabilidade em Pauta recebemos um dos principais pesquisadores brasileiros na área de poluentes emergentes e microplásticos. Nosso convidado de hoje é o professor Décio Luiz Semenzato Júnior, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, onde atua no Departamento de Ciências Ambientais. O professor Décio é formado em Ecologia pela Unesp de Rio Claro, onde também teve seu doutorado em Geociências e Meio Ambiente. O professor também realizou pós-doutorado na Universidade de Lisboa, Portugal. Sua linha de pesquisa tem se destacado nacionalmente pelo estudo da poluição por microplásticos, investigando a presença, o comportamento e o impacto dessas partículas em ambientes aquáticos, sedimentos e também nos organismos. Seus trabalhos têm contribuído para a compreensão como esses poluentes microplásticos afetam a qualidade da água, as cadeias alimentares e os serviços ecossistêmicos. Além de produção científica, o professor Décio tem atuado no desenvolvimento de metodologias de monitoramento ambiental e no diálogo com políticas públicas, buscando aproximar a ciência da gestão ambiental e da sociedade. É uma satisfação, professor, contar com a sua presença aí num bate-papo aqui no Sustentabilidade em Pauta, focando no problema dos microplásticos nos ecossistemas. Salve, Paulo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra e estamos aí à disposição. E um oi também para todos que vão assistir aí a nossa entrevista, esse programa de hoje. Acho que um primeiro ponto que a gente precisa entender, né, e todo mundo, né, principalmente aquelas pessoas que não têm um conhecimento maior sobre esse problema emergente, é o que de fato é o microplástico, né, como que ele chega nos ecossistemas, né, e como que o microplástico ele é, de certa forma, criado, né, uma vez que a gente pode entender a poluição por plásticos, né, as pessoas acabam colocando nos lixos plásticos de maior tamanho, como que então o microplástico chega ao ambiente no geral? Bom, a definição de microplástico, ela vem aí de aproximadamente 20 anos, né? A primeira vez que se reportou a presença de microplásticos no ambiente foi de um artigo de 1972, de pesquisadores britânicos. Eles publicaram na Science a presença de partículas plásticas associadas, inclusive, às algas. Eles fizeram uma descrição completa desse material que eles encontraram, mas o assunto ou o artigo não ganhou a notoriedade em termos de poluição de plástico na época. Em 2004, um outro grupo de pesquisadores, que foi liderado por um professor da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, o professor Richard Thompson, que virou assim, uma espécie de rockstar dos microplásticos, eles publicaram um artigo muito curto, de 2 páginas, de novo na revista Science, e aí eles fizeram até uma brincadeira com aquele filme Perdidos no Espaço, né? Eles intitularam com Perdidos no Mar, onde está todo o plástico no mundo. Eles encontraram plásticos, ou as partículas plásticas, no entorno da costa do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, e ali eles deram a primeira definição do que seriam os microplásticos. Essa definição ela é bastante variada entre autores e instituições ao longo do tempo, quando a gente olha, mas foi em 2009, principalmente, que a NOAA, né, a Agência Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos, eles fizeram um workshop onde eles definiram o que seriam os microplásticos, ajustando o tamanho dos microplásticos para as partículas menores que 5 milímetros.
Naquela época eles não deram uma definição do que seria um tamanho mínimo de microplástico. Bom, a gente tem diversos autores que vão colocar os microplásticos em outros intervalos de tamanho, alguns menores, e normalmente sempre menor que 5 milímetros. Alguns definem o tamanho mínimo, mas hoje o que a gente tem como uma definição preponderante de microplásticos são as partículas plásticas entre 1 micrômetro, ou seja, 1 milésimo de milímetro, e 5 milímetros. O que está abaixo dos microplásticos a gente chama de nanoplásticos, e o que está acima dos microplásticos são os meso- e macroplásticos. Essa definição ela é baseada em tamanho, e com o tempo a gente também teve que trabalhar outros critérios para definir os microplásticos, porque, por exemplo, são partículas plásticas, mas existem também polímeros naturais. Esses polímeros naturais eles têm que ser excluídos. Existem polímeros que são sólidos, outros estão em gel. Então, os que são gel, eles saem. Tem uma questão da solubilidade também. Existem alguns critérios que não são só o tamanho. E os plásticos e microplásticos também, por definição, eles têm uma composição muito variada. A gente tem muitos polímeros e muitos aditivos associados aos polímeros. Então, quando a gente fala microplástico no ambiente, a gente não está falando só de um tipo de poluente, mas de um conjunto muito diversificado e também complexo, porque ele é muito variável no seu formato, de polímeros que estão associados a outras substâncias. Por exemplo, um relatório das Nações Unidas de 2022 dá conta de que são em torno de 13 mil substâncias associadas aos plásticos, alguns para dar as características físicas e químicas que a gente precisa deles, e outros que são adicionados de forma não intencional. Esses plásticos ou microplásticos, eles chegam nos ecossistemas por diversas vias, mas a gente tem, assim, vamos dizer, dois grandes grupos. Tem aqueles que nós chamamos de primários, são os plásticos ou microplásticos produzidos já nesse tamanho entre 1 milésimo de milímetro e 5 milímetros. Como, por exemplo, se usa na indústria do cosmético, como esfoliantes, ou também na indústria em geral, alguns são colocados como lubrificantes, fazem parte dos lubrificantes. E existem os pellets também, que são aquelas esferinhas que servem de matéria-prima para a produção de materiais plásticos de maior porte. Esses são os primários, então, são produzidos já no tamanho do microplástico. E tem os secundários. Os secundários, eles são resultados da degradação e fragmentação de partes maiores, né, de plásticos maiores, como uma sacolinha plástica que todo mundo usa aí corriqueiramente. Esse material, ele chega no ambiente, às vezes por um transbordo, né, uma liberação acidental, como, por exemplo, um navio que está carregando pellets, transportando pellets entre países como matéria-prima, e eventualmente a liberação, né, não intencional, mas a grande parte do que a gente observa no ambiente são esses secundários, esses que são resultados de degradação e fragmentação. E aí tudo que a gente conhece de plástico, uma hora ele degrada e fragmenta. E se não há o descarte adequado, a destinação adequada do material plástico, e até mesmo as nossas roupas que são sintéticas, e essas fibras sintéticas que se desprendem durante a limpeza, né, a lavagem em máquinas, tudo isso vai entrar em ecossistemas aquáticos, terrestres primeiramente, e depois vai para os oceanos, e ainda volta para os ecossistemas terrestres. Também tem os plásticos que estão suspensos na atmosfera, que aí vai ter a deposição atmosférica. Então, são várias fontes, e elas realmente promovem, inclusive, a integração entre ecossistemas por meio dos plásticos. Recentemente eu dei uma palestra na CETESB que eu falei, o plástico é onipresente, ele está no meio de nós e ele está dentro de nós, inclusive, dos outros organismos. Certo. Então, pensando nesse sentido, primeiro eu gostaria de entender melhor, né, como que é esse processo de degradação, quais são os agentes que vão atuar num plástico de maior tamanho para que este plástico acabe se tornando um microplástico, um nanoplástico. Tá?
E também, já engatando aí, se a gente considerar os contextos, né, urbano, industrial e agrícola, qual que é a principal fonte de plásticos para a natureza? Bom, então, assim, existem mecanismos que a gente pode dividir eles em três grandes grupos: os físicos, os químicos e os biológicos, para a degradação dos plásticos. Mas o agente talvez mais importante mesmo para a degradação dos plásticos é a radiação ultravioleta. Os plásticos realmente, muitos deles, são bastante sensíveis durante o tempo à degradação por UV. Mas também existem micro-organismos que colonizam a superfície do plástico, alguns até se alimentam deles, né, até fazem a degradação deles, e eles também promovem a degradação química e a fragmentação física dos plásticos. E também tem os físicos, como a abrasão mecânica, ou um plástico que entra no ambiente e ele começa a rolar, né, por ação de vento, por ação das águas, de ondas. Essa ação ela causa a abrasão, impacto mecânico, e com o tempo todos esses agentes combinados promovem a degradação. Bom, nós temos aí o ambiente urbano, nós temos o ambiente rural, né, e até dentro do ambiente urbano, as zonas industriais. O que eles emitem de plásticos tem umas características relativamente diferentes. Então, assim, no ambiente urbano, a gente tem os resíduos plásticos de embalagens que a gente usa, das sacolinhas. E, aliás, aqui cabe dizer, um dos nossos grandes problemas em relação à poluição plástica, no geral, e também aos microplásticos, que, afinal de contas, a poluição não é só por microplástico, é por plástico de todos os tamanhos, uma boa parte está associada aos plásticos de uso único, aqueles que a gente usa por alguns segundos. Então, são embalagens, são os descartáveis que nós utilizamos. E se você pensar, Paulo, é uma coisa meio estranha, porque a matéria-prima desse material é fundamentalmente petróleo. Esse petróleo tem a sua origem, a sua matéria-prima, em torno de 120 a 130 milhões de anos, que é o Aptiano. Uma época que a Terra estava, né, aliás, a gente tinha aquele grande continente, a Gondwana, e ia começar a formar o Oceano Atlântico ainda. Então, a matéria-prima vem daquela época. Nós investimos uma quantidade, talvez até incalculável, de dinheiro e de energia para aprender a explorar essa matéria-prima. Fomos, por exemplo, aqui no Brasil, até águas ultraprofundas para trazer esse petróleo à tona. Investimos muito dinheiro no processamento, entender, né, e também realizar o processamento dessa matéria-prima para transformar ela num material que às vezes a gente usa por alguns segundos. Como, por exemplo, uma pinça de pegar pipoca. Coisa completamente sem sentido. Então é irracional esse uso que a gente faz desses plásticos de uso único. É claro que aqueles são aplicados em saúde, e esses são importantes, são insubstituíveis, mas a gente tem uma série deles que são substituíveis. Então, no ambiente urbano, nós temos muitos plásticos de uso único que no ambiente urbano nós introduzimos, né, na natureza. Também do esgoto, né, do esgoto urbano, tem muitas fibras da limpeza das roupas, né, que nós lavamos roupas, essas fibras desprendem. E um detalhe disso é que, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto, muitas delas usam até a técnica de lodo ativado para fazer o tratamento do esgoto, e há casos em que esse lodo ativado ele pode ser aplicado como um fertilizante na agricultura. Então aí se transfere os plásticos que foram detidos, né, retidos no lodo, para o solo na agricultura, e aí a gente contamina o solo com microplásticos. Lá na agricultura também tem embalagens plásticas, resíduos plásticos, e coberturas plásticas para silagem, por exemplo, que com o tempo elas se degradam e também se tornam, né, um problema de contaminação de microplástico em solo e na água também, nos ambientes aquáticos. E o ambiente industrial também tem as suas embalagens, mas principalmente aquele que é da indústria do plástico, tem esses pellets, né, que eu comentei, esses grãozinhos que estão no tamanho de microplástico, que são matéria
o ponto de partida para poder estampar as peças em plástico, mas que eventualmente podem ser liberadas para o ambiente também. Beleza. No início aí do nosso bate-papo, você colocou lá que é o primeiro trabalho que menciona plástico, microplástico, foi lá em 72, depois num lapso aí de tempo de quase um pouco mais de 30 anos, né? 2004 depois, né? Você fala um outro trabalho, então um lapso aí de 30 anos é que começa efetivamente um novo momento nas pesquisas sobre microplástico, né, e plástico. Seria interessante você nos deixar a par de quais são os desafios técnicos, metodológicos, né, tanto para detecção, quantificação e monitoramento, né, que vai conduzir as pesquisas a respeito do efeito, né, dos microplásticos, não só aqui no Brasil, mas nível mundial. Bem, desde 2004, quando veio esse novo artigo que deu o nome aos microplásticos, né, criou esse termo, a produção acadêmica sobre o tema foi exponencial. Então, até meados desse ano, a gente tinha aí algo como 30 mil artigos publicados, só com dados novos sobre microplásticos, sem considerar revisões, por exemplo, sobre o tema. Uma coisa que, ao longo do tempo, se construiu um desafio, mas agora, principalmente revistas científicas que são mais rigorosas do ponto de vista editorial têm colocado, é que já sabemos que os microplásticos estão presentes em todos os ambientes. Então, tem revista, por exemplo, que se você for simplesmente dizer, olha, encontrei microplástico no rio de uma cidade e tal, ou no solo de uma fazenda, isso não necessariamente é um tema tão novo, porque a gente tem esses microplásticos desde lá do Everest até a Fossa das Marianas e de polo a polo. E eu vou te dizer uma coisa, eu não duvido que haja microplástico na Lua e em Marte, porque a gente mandou material nosso para lá. Então, até em outros planetas deve ter o nosso microplástico. A questão que se coloca é justamente os efeitos desses poluentes nos organismos individualmente, no funcionamento dos ecossistemas e também na saúde humana. Este desafio, ele traz outras questões que a gente tem que lidar, como, por exemplo, um aspecto muito relevante são aspectos metodológicos em que a gente possa comparar resultados. Então, quando a gente olha a literatura no geral, na história da literatura e até mesmo hoje o que vem sendo produzido, nem todos os artigos científicos definem microplástico da mesma forma. E nem todos os grupos de pesquisa, os artigos que são publicados, eles têm as mesmas técnicas de detecção dos microplásticos e até mesmo as amplitudes de tamanho que são analisadas. Então, embora o que mais se diga sobre microplástico é número de partículas, por exemplo, por unidade de área, ou por uma massa de um tecido de um organismo, ou de sedimento, ou até mesmo número de partículas por um volume de água, o número de partículas não dá conta da quantidade de plásticos, porque, veja, nós estamos falando de uma partícula de 1 micrômetro a 5.000 micrômetros, então, só em uma dimensão ela tem 5.000 vezes de diferença. Então, vamos pensar, Paulo, eu estou falando de um poluente que eu tenho uma caixinha de 1 metro ou de 5 quilômetros. É muito diferente em termos de tamanho. E claro que o comportamento no ambiente será diferente por conta disso. Ponto de vista de volume, do menor para o maior microplástico possível, a gente tem 125 bilhões de vezes de diferença. Então, incorporar esta diferença, que dá conta do tamanho dos plásticos, e associar isso também a essa composição tão variada que eu comentei há pouco, é um desafio muito importante. E aí, para dar comparabilidade, o que existe de esforço e desafio internacional é o que a gente chama de harmonização metodológica. Ou seja, adotar procedimentos que sejam, eles não precisam ser necessariamente idênticos, mas eles devem ter algum nível de compatibilidade para que nesta compatibilidade nós possamos promover comparações entre resultados e trabalhos.
Um outro desafio relevante, quer dizer, tem vários desafios aí, mas um outro desafio relevante é o efeito sobre a saúde. Hoje, ou até recentemente, nós estamos meio que numa fase como aquela que eu comentei há pouco, da gente identificar plásticos em ambientes diferentes. Olha, tem plástico ali, tem plástico aqui, tem plástico lá, não sei o que e tal. Então a gente está reportando a presença de plásticos nos nossos tecidos, nos órgãos, em fluidos também humanos, em diferentes partes. Mas ainda nós não compreendemos com muita clareza qual é o efeito da presença dos micro e dos nanoplásticos incorporados aos tecidos, incorporados às células. Deve ter algum efeito. Algumas pessoas falam, por exemplo, pode ser que isso cause um estresse oxidativo, uma espécie de inflamação constante do corpo. E um corpo constantemente inflamado vai responder a essa inflamação, né, com doenças, com várias outras coisas. O ano passado, eu vi um trabalho que ganhou notoriedade, que falou sobre a presença dos microplásticos e nanoplásticos em ateromas. Ateromas são placas de gordura e placas calcárias que se acumulam nos vasos sanguíneos. São elas, por exemplo, que causam AVCs, né, os derrames, ou até mesmo infarto, enfim, acidentes cardiovasculares. E uma equipe de pesquisadores da Itália, eles reportaram esses dados numa revista muito prestigiada de medicina, a New England Journal of Medicine, e eles encontraram uma evidência, uma associação, vamos dizer assim, de que pacientes com micro e nanoplástico nos ateromas tiveram um risco 4,5 vezes maior de ter um acidente cardiovascular do que aqueles que não tinham. Então isso denota não só a questão da presença do microplástico em uma placa, né, dentro do vaso sanguíneo, mas aí uma associação com efeito. Isso, então, é relevante. A gente também teve aí trabalhos recentemente publicados falando sobre a presença em cérebro. 2 deles ganharam bastante notoriedade. Um lá nos Estados Unidos, com autópsia de pacientes que ao longo do tempo, vê-se que houve acumulação de microplásticos progressiva nas pessoas. Inclusive, uma delas chegava a 0,5% da massa do setor ali da parte do cérebro, daquele paciente, né? E aqui no Brasil também a gente tem um grupo da Faculdade de Medicina e de Saúde Pública da USP, da professora Thais Mauad, que publicou também dados sobre microplástico no bulbo olfativo. Então, por inalação, de alguma forma, partículas muito pequenininhas, elas conseguem romper aí a barreira dos tecidos e chegar nesse órgão que é extremamente protegido, talvez o mais protegido do nosso corpo, que é o cérebro. Aí precisamos entender que efeito que isso causa. Então, como eu disse, esse é um grande desafio no mundo dos microplásticos. Então, ainda a ciência não consegue, de certa forma, comprovar efeitos. Lógico que deve se ter, né, o efeito sobre a saúde humana, mas ainda não existe um bater o martelo do que acontece. E no ambiente natural, né, já existem dados suficientes para relacionar algum efeito dos microplásticos sobre diversidade, sobre interações entre organismos? Como que é isso? Bom, no ambiente natural isso é relativamente mais fácil, porque, por exemplo, quando a gente está falando de saúde humana, nós não isolamos as pessoas para uma exposição delas ao microplástico para ver o que acontece. E, principalmente em termos de saúde humana, o acompanhamento de uma geração, de uma coorte, né? E isso tem... essas pessoas são expostas a muitos fatores. Então, isolar o efeito do microplástico em um cenário que a gente chama de multifatorial não é uma tarefa trivial. Já com os organismos, isso é um pouco mais simples, porque a gente consegue isolar esses organismos para fazer ensaios controlados
então criar um microcosmos e expor eles a diferentes tipos de plástico, diferentes quantidades de plástico e diferentes tempos também, bem como ter mais acesso a mais organismos lá no ambiente, que estão no ambiente, e procurar o plástico nas diferentes partes, tecidos, órgãos desses organismos. Quando a gente fala de efeitos aí sobre o ambiente, então está um pouco melhor documentado, e o que a gente tem em vários níveis, né? Então a gente tem um efeito em nível individual, na fisiologia do organismo, que depois, com um desempenho prejudicado, se reflete na população, e aí a gente tem problemas, por exemplo, de reprodução, de natalidade, de fertilidade. Isso já tem artigos até que mencionam, né, essa questão de flutuações em taxa de natalidade, porque a população tem muito plástico associado a ela, então compromete o desempenho fisiológico. Se eu tenho uma população que está com prejuízo, então, no desempenho dela, isso impacta a comunidade e as interações, então, entre espécies. E quando a gente fala nos ecossistemas, que é a interação entre organismos e o ambiente físico, a gente consegue também mapear essas transferências do ambiente físico para os organismos para o ambiente físico. Então, o funcionamento de todo o ecossistema, em todos os seus níveis de organização, ele é prejudicado. Existe transferência em cadeia trófica, então lá dos organismos que estão na base da cadeia trófica, aqueles que vão até o topo, uma bioacumulação de microplásticos, isso também já tem evidência registrada e publicada. E lá no fim, Paulo, isso vai gerar uma série de questões, porque se os indivíduos, as populações, as comunidades e os ecossistemas não funcionam adequadamente pela presença do plástico, os processos naturais que são relevantes para o nosso dia a dia, para o funcionamento, para o nosso bem-estar, acabam sendo prejudicados. Esses processos nós chamamos de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, que são fundamentais para a sociedade. Então, a poluição por plástico não é uma questão só de impactar a saúde de um organismo ou o desempenho dele, mas ela se estende numa teia de interações entre organismos e o meio abiótico onde eles estão, e repercute no funcionamento do ecossistema, inclusive naquilo que a gente tem de benefício do funcionamento dos ecossistemas naturais, os serviços ecossistêmicos. Voltando um pouquinho à questão de saúde, né, mais relacionada à questão do ser humano, você enxerga que os métodos utilizados tanto em estações de tratamento de água quanto em estações de tratamento de esgoto, eles têm sido eficientes na remoção dessas partículas ou não, ou ainda precisa um certo avanço para retirar esses componentes tanto do esgoto tratado quanto da água que vai para consumo? No caso, quando a gente está pensando, né, na água e no esgoto, os plásticos são sólidos em suspensão. E normalmente os sólidos em suspensão a gente consegue uma remoção com processos de filtração. Então os processos de filtração que entram nas técnicas em estação de tratamento de esgoto, eles removem uma parte, sim, dos plásticos, mas a questão é que muitas vezes o que nós vamos fazer com esse material, aonde está presente o plástico, como eu comentei, né, os lodos ativados, às vezes eles acabam indo lá para o solo, em áreas de produção agrícola, e a gente só está transferindo os plásticos de um lugar para outro. O outro aspecto é que, conforme os plásticos degradam, os aditivos deles, e a gente tem vários aditivos, se você olhar para qualquer plástico, você vai ver que ele tem lá uma cor, né? Então eu tenho pigmento, ele tem plastificante, ele tem estabilizadores, ele tem retardantes de chama, às vezes ele tem antibióticos associados, enfim, tem outras substâncias aí associadas. No processo de degradação, elas são liberadas, e aí elas vão como dissolvido. Não são os particulados. Para esses dissolvidos que saem, então, aí dessa suíte de contaminante que a gente chama microplástico, as técnicas que a gente tem de tratamento de esgoto,
elas não estão direcionadas a isso, né? Então, ainda há o que se avançar, com outro detalhe também, viu, Paulo, que eu até não comentei, os plásticos, eles também são transportadores de outros poluentes, né? Então, eles ajudam na dispersão dos poluentes. Fármacos, por exemplo, podem absorver a superfície do plástico, né, os plásticos, e dependendo do pH do meio, ele dissolve, ele libera. Então, o plástico também, ao longo da sua trajetória, do seu ciclo de vida, ele pode carrear outros contaminantes que ele vai liberar em outros lugares. Para isso, as estações de tratamento de esgoto não dão conta completamente. E a situação se agrava quando há transferência, então, como eu comentei, né, da água, do esgoto lá para o solo. Entendi. E focando um pouco na questão da transferência de conhecimento entre a ciência e a sociedade, como que você, ou qual que é a sua visão, né, de como que essa questão de poluição por microplástico tem sido transferido não só para a sociedade, mas como que a política, né, tem atuado nesse sentido, né? Existe uma tendência de regulamentação, ou agora que esse problema está se tornando mais conhecido, não recorrente, porque ele já existia, mas a ciência agora está tomando um corpo de conhecimento maior. Como que isso tem sido focado ou transferido para a sociedade e as questões políticas para regulamentação, para minimizar possíveis impactos de microplástico? Para você ver, o problema realmente existe há muito tempo. Nós analisamos, por exemplo, um testemunho, que é um cilindro que a gente coleta, né, de sedimento, na represa Guarapiranga, que é um reservatório da zona sul de São Paulo, abastece quase 4 milhões de pessoas. Em 2010 coletamos e fizemos datação para analisar várias coisas e encontramos microplásticos desde a década de 40 lá. Então está presente há um bom tempo. Só que a regulamentação, ou olhando as políticas públicas e o campo da regulação ambiental, ela é realmente bem mais recente. E isso advém de uma preocupação realmente colocada na sociedade, pela imprensa, por instrumentos de divulgação científica, meios de divulgação científica, como essa conversa que a gente está tendo, né, o canal de vocês, o Sustentabilidade em Pauta. E ela está em vários níveis. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem cidades que já têm leis municipais que proíbem certos plásticos de uso único, o mais famosos são os canudos, mas não só eles. Mas também existem leis que proíbem a fabricação no território daquele município de cosméticos que coloquem plásticos primários como um ingrediente dos seus produtos. Isso a gente está falando, então, no nível municipal. Estadual é mais projetos de lei, e nacional também a gente tem alguns projetos de lei que eles vão se atrelar, de certa forma, à política nacional de resíduos sólidos, que já está aí há um bom tempo, como uma complementação da política nacional. Mas não tem ainda exatamente específico aos microplásticos. Eu acho que nem deveria ter exatamente aos microplásticos, e sim aos plásticos, porque o microplástico é um momento do plástico como poluente ou uma faixa de tamanho, não dá, não atinge todos os plásticos que são um problema. No campo internacional, em termos de regulação, nós temos aí uma tentativa de estabelecer um tratado global sobre plásticos. Isso vem desde 2022. Houve rodadas de negociação, assim como a COP, né? Está na esteira de um modelo de negociação como o das questões climáticas. A gente teve recentemente a COP em Belém. Mas existe ali na questão do tratado duas grandes posições que ainda não tem consenso, não chegou lá. De um lado, você tem países que aí são dominados pela produção de petróleo, são grandes produtores de petróleo, que é a matéria-prima dos plásticos, que dizem o seguinte: olha, o problema não é a produção de plástico, o problema é a gestão do resíduo. Se a gente faz a destinação correta, se a gente faz reciclagem, se a gente cuida desse resíduo para que ele não chegue no ambiente, então o plástico não vai ser um problema.
Portanto, não precisamos parar de produzir plástico. O que precisamos é gerenciar bem os resíduos. O que é verdade, a gente gerencia muito mal os resíduos. De outro lado, tem um grupo de países que defende o banimento realmente dos plásticos com data a ser estabelecida, mas que a gente substitua principalmente os plásticos de uso único por alternativas que não causem os mesmos impactos. Essas duas grandes posições, elas não se conciliaram e, por conta disso, ainda não foi possível chegar ao Tratado Global de Plásticos. Aqui no Brasil, em termos de políticas públicas para uma transferência, uma relação, da academia com a sociedade, aliás, no Tratado Global existe essa relação, porque os países têm as suas delegações, que incluem cientistas, mas aqui especificamente eu posso citar um exemplo que eu mesmo participo. Nós temos uma rede de universidades e grupos de pesquisa. Essa rede é liderada pela Unifesp, pela minha universidade, pela professora Jorge Labuto, que é o departamento de Química do meu campus, que se chama Hydropol. É uma iniciativa da gente juntar os laboratórios com as suas estruturas diferentes e tal, somar esforços e transformar aquilo que a gente gera de ciência em política pública. E aí nós temos uma parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que é a autoridade ambiental, de monitoramento no Estado de São Paulo, monitoramento ambiental, e eles têm demandas científicas sobre esse processo de monitoramento ambiental que eles executam. Então nós, na universidade, atendemos a demanda, trabalhamos com a demanda da CETESB e esses resultados vão sendo, com o tempo, incorporados. Então nós tivemos, por exemplo, nos últimos 2 anos, uma parceria com eles, desenvolvendo o protocolo de coleta, processamento e análise de amostras do monitoramento costeiro, da região costeira do estado de São Paulo, em que a gente buscou as melhores práticas para que isso se incorpore à rede. Então, a CETESB buscou isso, e nós também buscamos eles, em que o que a gente desenvolve na academia possa ser incorporado a uma rotina de Estado, do governo, de monitoramento do ambiente, e isso pode virar uma referência para depois a gente ter um guia nacional de coleta de amostras, aliás, ser incorporado ao Guia Nacional de Coleta de Amostras, e também aos níveis de tolerância de microplástico, pelo menos no ambiente costeiro. Essas iniciativas existem também em outros países, a que a gente está executando aqui também dialoga em termos metodológicos com ela, então a gente tem aí um esforço da comunidade acadêmica e de alguns setores também de Estado, no sentido de lidar com a poluição por microplásticos. Legal. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você traçasse, você já falou da parte lá histórica, lá em 1972, depois 2004, e o avanço que teve todo o estudo sobre plásticos e microplásticos, qual que é a perspectiva que você enxerga nesses próximos 10 anos do que se precisa estudar sobre microplástico, a gente vê, lógico, talvez numa ponta a questão dos efeitos sobre a saúde humana, mas quais serão os grandes desafios agora para a ciência nos próximos anos, nos próximos 10 anos? Bem, a questão dos efeitos, ela como eu destaquei, uma dimensão muito relevante de desafio. Você falou sobre a saúde humana, mas também sobre os organismos, funcionamento dos ecossistemas, ou seja, o plástico então presente no ambiente, ou nos organismos, ou em nosso corpo. O que significa isso? Então, esse é um tema que tem sido bastante abordado e de forma crescente, e eu acredito que ele vá adiante nos próximos 10 anos. Os aspectos metodológicos, eu diria que eles estão quase lá, chegando, mas aí é a questão de aplicar realmente estratégias harmonizadas de monitoramento dos microplásticos. Uma questão que é muito importante é justamente a redução, sabe? Então, assim, a gente tem que trabalhar, não é só com a questão do manejo, faz parte também do manejo de resíduos,
destinação correta, mas a gente precisa substituir esse material. Então, esse é um campo de desenvolvimento de produção de materiais que substituam os plásticos, principalmente os de uso único, nas suas finalidades e que tenham um bom desempenho também, um bom desempenho técnico, né, daquilo que a gente precisa, mas que não causem os mesmos impactos ou até mais impactos lá no ambiente. Então, desenvolvimento de materiais, com certeza, é um tema, né, que está aí importante para os próximos 10 anos. A questão de remediação também, porque não é fácil pensar no que está lá no ambiente, então vamos deixar, né? Porque, na verdade, o que a gente vê hoje com o microplástico, ele vai se converter em nano daqui a pouco. E ele vai continuar aí. A gente sabe que os plásticos, aí, em média, têm uma vida de 450 anos, né? Então, a gente vai pensar no próximo meio milênio, deixar esse nosso legado, ou será que nós podemos retirá-lo de alguma forma? Esse é um ponto muito relevante de pesquisa. A remediação, então, né, dos plásticos no ambiente do que eles estão aí. E a gente precisa avançar também nesse último tópico que nós comentamos, das políticas públicas, da regulação, porque realmente são poucos países que lidam com isso, e a gente está falando muitas vezes de banimento de materiais. Então, cidades ou estados ou países já têm algumas legislações para não poder mais proibir certos plásticos, certos produtos. Mas acontece que isso não nos diz qual que é o limite tolerável de plástico no ambiente ou nos organismos. Então, desenvolver, né, esses referenciais para monitoramento, eu diria que é também um desafio aí para os próximos 10 anos bastante importante. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, que até outros colegas complementariam, né, que lidam na área, mas de pronto, assim, são alguns que eu destacaria para essa conversa nossa. Legal. Professor Décio, muito obrigado aí por esses esclarecimentos, esse bate-papo aí sobre essa poluição não nova, né, mas que agora, né, cada vez mais aparece em sites, né, a todo momento a gente vê noticiário, né, notícias sobre microplásticos, né, não só como poluente, mas principalmente, né, detecção, como você apontou, né, no cérebro, no coração, então voltado sempre à saúde humana. Então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade em bater esse papo aí no canal Sustentabilidade em Pauta e nos esclarecer alguns aspectos sobre microplásticos e os seus danos ao ambiente e à sociedade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras conversas e desejo bastante sucesso para vocês na iniciativa, que é extremamente relevante porque é levar conhecimento à sociedade. Muito obrigado.